Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. Estou em uma das cabines aqui da Arena do Grêmio, depois da grande vitória que o Grêmio construiu para cima do Mirassol. Sim, uma grande vitória, porque os pontos conquistados são importantíssimos, são fundamentais, por diferentes motivos que a gente precisa abordar aqui, mas também pela atuação. O Grêmio já havia vencido outros jogos na Arena, até mesmo por larga vantagem, mas essa foi talvez a melhor atuação do Grêmio. Eu sei, o Juventude tem as suas fragilidades, mas eu vi ao longo do ano o Grêmio enfrentando vários times bem inferiores e tendo dificuldades aqui mesmo na Arena. E hoje o Grêmio sobrou. Em determinado momento estava 3-0 e o torcedor gritando olé. Foi 3-1, mas poderia ter sido 4-1, 5-1, até 6-1. O Grêmio empilhou oportunidades. Eu lembro aqui, puxando rapidamente de cabeça, de uma oportunidade perdida pelo próprio Carlos Vinícius, que marcou 3 vezes e foi o grande nome do jogo. Teve uma chance do Amuso, teve uma do Alisson, mas todos esses jogadores jogaram muito. Carlos Vinícius, obviamente, o nome do jogo pelos 3 gols marcados, artilheiro. E eu quero começar falando por ele, porque é um jogador realmente de outra turma. Porque ele veio lá da Premier League, ele jogou em clubes importantes da Europa. Não é um jogador qualquer, ele era desconhecido aqui no Brasil porque saiu muito cedo, mas o Carlos Vinícius é muito bom jogador. Não é um craque, mas é muito bom jogador. E nós precisamos de jogadores com essa característica. Jogadores de área, jogadores que tenham essa imposição, que tenham cabeceio e que façam gols. O Grêmio, nos últimos anos, teve muito sucesso com esse tipo de jogador. Eu não vou nem citar o Soares, obviamente, porque esse é de outra turma, esse é gênio, é craque. Mas Diego Souza, tivemos o Diego Costa, e sofremos muito recentemente com centroavantes baixinhos, que não têm essa disputa, como o Bright White e como o Arezzo, que têm as suas virtudes, mas que não se encaixam nesse estilo de jogo histórico do Grêmio e do próprio técnico Mano Menezes. Porque o Grêmio não tem uma seleção. Então tu precisa muitas vezes ganhar na entrega, na disputa, na bola aérea. É assim que tu ganha jogo também. E o Grêmio tem isso na figura do Carlos Vinícius. O grande nome do jogo, 3 gols, finalizador, artilheiro nato, centroavante de carteirinha. Carlos Vinícius, é bom demais ter esse jogador, uma grande contratação feita pela diretoria na metade desta temporada. Mas não ficamos por aí. O Arthur, mais uma vez, jogou muito. Que atuação impecável do Arthur. Ele é de outro nível, ele seria titular em qualquer time do futebol brasileiro hoje. Sim, em qualquer time do futebol brasileiro. Tenho convicção de que o Arthur seria titular tranquilamente no Flamengo, no Palmeiras, em qualquer um dos clubes brasileiros. O Arthur sobra, o Arthur joga muito. Técnico, inteligente, personalidade, joga demais o Arthur. Tem todas as virtudes que um camisa 8 precisa ter. É o dono do time do Grêmio há muito tempo e tivemos mais uma apresentação de gala. O Arthur realmente joga de terno. Tivemos outros jogadores jogando muito bem. O Alisson jogou demais. Foi a jogada do Alisson para o 3º gol. Espetacular. O Edenilson também jogou bem. O Noriega de zagueiro é um fenômeno. Joga demais de zagueiro. O Marlon hoje não foi um destaque tão grande porque ele ficou preso na marcação daquele que talvez fosse o principal jogador do Juventude, o Rafael Bilu, o atleta mais perigoso de drible e velocidade pelo lado, mas marcou muito bem por ali o Marlon. O Kahneman foi muito bem, né? Voltou a ser o Kahneman que a gente sabe que é. O Kahneman tá fazendo uma grande temporada. A gente já havia falado aqui, o jogo dele contra o Bahia, que foi muito ruim, foi uma exceção. Voltou a jogar muito. O Volpi voltou muito bem. Quando exigido, foi bem demais. Fez uma defesaça difícil em um lance. O Grêmio foi bem de modo geral, o Amuso, né? Quando o time todo tá bem, o Amuso cresce também. Achei que o Dodge deu boa dinâmica também para o meio-campo, para não deixar de citar. E até mesmo o João Lucas. Até mesmo o João Lucas, que eu defendi um voto de confiança para esse jogador, deu boa resposta. Foi bem também na partida. O Grêmio teve uma apresentação exemplar. O Grêmio colocou o Juventude na roda, praticamente rebaixou o Juventude e conquistamos 3 pontos que nos levam a 39 pontos na tabela, praticamente liquida qualquer tipo de preocupação com o Z4. É claro que precisamos ainda de alguns pontos, mas agora a diferença é de 8 para o Vitória, que é o primeiro clube na zona de rebaixamento. O Grêmio não cai mais. Embora o Mano tenha sido cauteloso e corretamente cauteloso na entrevista coletiva, ainda precisamos fazer esses pontos. E é possível sonhar.
Claro que agora precisamos de uma sequência de bons resultados dentro e fora de casa. E isso depende muito do quê? Dos melhores jogadores à disposição. Não ter o Arthur contra o Bahia deu no que deu. Claro que não foi só por isso, né? O Grêmio, de modo geral, se desorganizou, tomou gol cedo e tudo deu errado. Mas o Grêmio tendo uma sequência, e é possível ganhar do Corinthians em São Paulo, sim, eu acredito que é possível ganhar do Corinthians em São Paulo, temos condições de atingir uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem, esse precisa ser o objetivo e isso é algo real. E quero falar aqui muito sobre o técnico Mano Menezes, porque o técnico Mano Menezes merece ser elogiado. Eu sei que muitos não gostam do Mano e eu respeito, mas nós precisamos entender que um trabalho, ele é feito de processos que são somados com o tempo. Não se faz futebol da noite para o dia. Precisa de jogadores, porque sem qualidade não tem como, não existe mágica, e ele ganhou os reforços e ele fez jogar. Essa direção que cometeu muitos erros, ela acertou e muito ao contratar bem na janela do meio do ano Arthur, William, Noriega, Balbuena, Carlos Vinícius, mas ela acertou também quando ela foi lá e bancou o Mano. Não só contratou, mas bancou o Mano. Respaldou o Mano no momento mais difícil do treinador, que talvez tenha sido aquela derrota para o Sport. Confesso, eu sempre defendi muito o Mano e vocês são testemunhas disso, mas naquele jogo contra o Sport, eu confesso, ali eu falei, talvez seja melhor a demissão do Mano mesmo. Mas ali a direção teve culhão, sustentou e o Mano deu a volta. Eu estou abraçado no técnico Mano Menezes para a próxima temporada. Eu estou abraçado no técnico Mano Menezes para a próxima temporada. Posso mudar de ideia? Bom, se o Mano começar a exercer um trabalho ruim, talvez. Mas a minha análise de trabalho bom ou ruim não estará ligada apenas em resultados, porque senão é muito simplista, e vocês sabem que a minha análise está muito longe de ser simplista. E mais do que isso, não posso ser oportunista. Ganhou? Aplausos. Perdeu? Malhar o Mano. Não, a gente precisa entender. Eu sei que muitos até esperam, às vezes, depois de uma derrota, que eu venha aqui e fale aquilo que muitos querem ouvir, que é bater no treinador, que é acabar com o trabalho, e eu sempre procuro ser mais ponderado, porque entendo que o técnico Mano Menezes faz um bom trabalho. Cometeu erros? Óbvio que cometeu erros, mas até os aprendizados, né? Aliás, não até, principalmente para a gente aprende errando também. Mas eu acho que o trabalho do Mano é bem positivo no Grêmio. E eu tenho muito receio do que a nova diretoria pode vir a fazer, sei lá quem será o novo presidente, pode ser o Jorge Bastos, o Dorico ou o Calef, os 3 candidatos. Eu não quero que eles inventem, que eles tentem inventar a roda. Faz o óbvio. Coloca um treinador que conhece o Grêmio, que é vencedor, que é trabalhador, que é inteligente. A entrevista coletiva dele, depois da partida, foi uma aula. Foi uma aula. Inteligentíssimo, Mano. Coloca um treinador capaz. Não tenta inventar a roda, trazendo um cara de fora, que não conhece o Grêmio, que nem se tem convicção. Vamos fazer aquilo que dá certo. O trabalho vem evoluindo. O trabalho vem evoluindo dentro de um processo. Os jogadores conhecem o Mano conhece os jogadores. Eu acho que a gente só tem a ganhar com a permanência. É claro que essa não é uma decisão que será tomada agora, mas eu quero dizer que eu estou abraçado no técnico Mano Menezes, como quase sempre estive desde sua chegada. O trabalho do Mano merece os elogios. E ele desenhou praticamente na entrevista coletiva sobre a questão de ser ofensivo ou defensivo. Ele falou, isso vai de acordo com o jogo, vai de acordo com as peças que eu tenho à disposição, vai de acordo com o adversário do local. Por quê? Se eu for inferior ao meu adversário, eu preciso priorizar a marcação. Eu não posso me meter de pato a ganso, querer ser super ofensivo sendo inferior, porque senão eu vou tomar uma goleada. Agora, se eu for melhor, se eu sou o melhor, aí eu vou atacar, aí eu vou propor. Foi o que aconteceu contra o Juventude e que aconteceu em outros jogos que o Grêmio esteve aqui em casa jogando, contra o São Paulo, por exemplo, mas também em outros compromissos. Grande vitória do Grêmio, aplausos aos jogadores, aplausos ao Mano Menezes. O Grêmio, no meu entendimento, tem todas as chances do mundo de pelo menos brigar por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem, mesmo que seja de forma indireta. Beleza? O conteúdo tem a força de Hora do Pastel, a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil e uma das maiores do mundo. Sucesso absoluto, qualidade garantida. Hora do Pastel, em vários lugares, procura mais próxima de ti no site ou no Instagram.
Hora do Pastel é pastel crocante, recheio generoso e um sabor que conquista. Vários sabores que tu não encontra em outros lugares, pode fazer algumas modificações para deixar do teu jeito, tem vários combos, diferentes tamanhos. Grenal 10 o cupom para tu ganhar 10% de desconto, Hora do Pastel. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.